Tá, tem umas perguntas aqui, Ben, só para descontrair, e eu tenho muita coisa para perguntar, eu teria muita coisa para perguntar para ele. Pois não, claro, estou à disposição. E uma das perguntas é a seguinte, hoje, o novo termo hoje é hater, né? Sim. Você deve ter rejeição também, ninguém, até Jesus Cristo, Claro. foi rejeitado. Claro. Então, eu imagino que você deva ter uma rejeição ali, não sei se pelo seu trabalho jornalístico que você teve. Então, o que você diria hoje para esse pessoal que grande parte hoje do eleitorado está indeciso e tem uma parte também que tem uma rejeição com você? O que você diria para esse pessoal que alguns até veem o seu trabalho de jornalista ali como uma forma de entretenimento? Pergunta muito incisivas ali em relação ao lojista, ao empresário. O que você tem a dizer para esse pessoal aí? Marcos, as últimas pesquisas mostraram, na verdade todas as pesquisas mostraram que eu sou o pré-candidato com a menor rejeição. Porém, há a rejeição, isso é fato. E alguma rejeição para nós é lisonjeio. Eu quero, de fato, ser rejeitado por pessoas que roubaram esse Estado, roubaram o Brasil e roubaram Minas Gerais por décadas. Eu quero ser rejeitado por essas pessoas. Eu quero ser rejeitado por pessoas que não têm o menor constrangimento de ir a público defender o aborto. Eu quero ser rejeitado por essas pessoas. Eu quero ser rejeitado por pessoas que, quando há uma proposta de enfrentar o crime organizado com letalidade eficaz para devolver a segurança para o cidadão de bem, eu quero ser rejeitado por essas pessoas que defendem bandido. Eu quero ser rejeitado por elas. Porque ser rejeitado por esse tipo de gente é um atestado moral que nós recebemos. E então, as pesquisas elas têm mostrado que quando as pessoas de bem conhecem o nosso trabalho, a rejeição é a menor possível. Isso é por pesquisa com metodologia aprovada e pesquisas registradas no TSE. O pré-candidato com as menores rejeições. Agora, existe um grupo, uma ala ideológica à esquerda que só quer saquear os cofres públicos, só quer saquear o Brasil, quer saquear Minas Gerais, quer destruir os valores fundantes da sociedade, que é a destruição da família, destruição dos valores, dos princípios, os princípios cristãos que regem o Brasil. Essas pessoas me rejeitarem é lisonjeio. Eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu preciso chegar à minha casa, olhar para minha mulher, olhar para os meus filhos e saber que eu defendi a família como instituição fundante da sociedade. Imagina a minha filha, o meu filho e a minha outra filha mais nova e a minha esposa olharem para mim e falarem, bem, mas você está sendo aplaudido por pessoas que são a favor da destruição da família. Está sendo aplaudido por pessoas que não consideram a mulher conforme o seu sexo biológico. Isso me geraria vergonha. Imagina se eu fosse aplaudido por pessoas que acham que mulher é simplesmente uma terminologia, enfim, política. Que isso? Mulher é a fêmea adulta do sexo feminino. Mulher é conforme o seu sexo biológico. E eu falo isso, tenho dito isso. E essas pessoas, elas me respondem com muita agressividade. Porque elas não estão dispostas a um debate democrático de ideias. Elas são violentas, elas são agressivas, elas são autoritárias. Então, ser rejeitado por essas pessoas é um lisonjeio. E eu espero que quanto mais nós vamos tendo espaços como o seu aqui, de podermos falar abertamente sobre nossas propostas, eu espero que este grupo, que é uma minoria bagunceira, uma minoria destrutiva para a sociedade, eu espero que eles me rejeitem cada vez mais, né, para que nós possamos fazer realmente a separação nesse Estado entre o joio e o trigo, entre quem realmente quer Minas Gerais grande, Minas Gerais no protagonismo e Minas Gerais com os valores fundantes da sociedade preservados, que essas pessoas estarão conosco. O outro grupo que fique lá chorando as traças. Né? Ben, você não enfrenta isso lá na faculdade de medicina, não é estadual, federal, não enfrenta esse... Porque hoje em dia é colocada uma ideologia esquerdista aí nas faculdades, nas universidades, Sim. de que homem pode ser o que quiser, mulher pode se identificar como ela quiser. Sim. Você não enfrenta esse tipo de situação, não? Em menor grau, porque a minha faculdade ela é a PUC, então é uma faculdade privada. Né? Eu não sou das federais, mas ainda assim, não estou livre disso. Enfrento. Inclusive, já tive debates em sala, né, através de professores de ciências da mulher, que são adeptos a essa teoria de que existem pessoas que gestam e não mulher. E isso é um atentado. Eu tenho 2 filhas, rapaz. Sabe? Eu sou casado com uma mulher, eu sou filho de uma mulher. E eu ter de ouvir
que agora a minha mãe não é mulher, a minha mulher não é mulher, as minhas filhas não são mulheres, elas são pessoas que gestam, isso é absurdamente atentatório à dignidade dessas mulheres. Então, sim, nas universidades, hoje, as universidades... Já responde como que a gente vai combater isso, como combater essa raiz implementada nas universidades federais? Com coragem e enfrentando, fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Sabe? O que eu estou falando aqui agora, se eu encontrar aqui, no meio dessa audiência, sua audiência tão nobre, se eu encontrar um promotor de justiça militante, porque agora o Ministério Público tem bancadas, né? Existe a bancada feminista do Ministério Público, existe a bancada LGBT do Ministério Público. Se algum militante do Ministério Público assistir a essa entrevista, ele pode querer achar alguma coisinha aqui para dizer que eu estou sendo misógino, para dizer que eu estou sendo homofóbico, e eu posso ser processado. Mas nós precisamos ter coragem para enfrentar isso e dizer que nós vamos defender os valores fundantes da sociedade, os valores fundantes. Em todas as sociedades que houve realmente progresso e avanço, existiam valores conservadores sólidos na sociedade. Então, o Brasil não será entregue a essa agenda, nós não permitiremos que o Brasil seja entregue a essa agenda destrutiva, onde destrói-se primeiro os valores fundantes, porque destruindo a família, destrói tudo. Você não consegue trabalhar bem se a sua família está destruída. Você não consegue empreender bem se a sua família está destruída. Então, a partir do momento em que se destrói a figura do macho e se destrói a figura da fêmea, você consegue fazer o que estão fazendo com o Brasil. E nós vamos retomar os valores dessa sociedade tendo coragem, enfrentando. Por que que o outro lado, Marcos, tem coragem de falar abertamente o que falam, os absurdos que falam, e nós não podemos ter a mesma coragem? Perfeito. O voto do ministro, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, um dos últimos votos do ministro, antes de se aposentar, foi um dos maiores absurdos jurídicos que já houve nesse país, e as pessoas não falam sobre isso. Eu vou falar brevemente aqui, para não ficar muito técnico e muito maçante, mas está na lei que a decisão judicial ela deve ter relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório é o juiz fazer um relatório mesmo, explicar o que ele vai julgar. Fundamentação é ele adentrar no mérito e fundamentar. Ele não pode decidir conforme a história da cabeça dele. Ele tem que fundamentar aquela decisão em dispositivo legal. E dispositivo é aquela parte da decisão que fala assim: ante o exposto, julgo procedentes os pedidos ou improcedentes os pedidos para quê? Então, para condenar, para absolver e tal. Então, isso é o que está na lei. O direito positivo determina que a decisão judicial ela deve ter relatório, fundamentação e dispositivo. O ex-ministro Celso de Mello decidiu militar politicamente numa das suas últimas decisões e ele fez um preâmbulo da decisão. E ele disse no preâmbulo da decisão dele que a própria decisão dele seria atacada por grupos obscuros do Brasil. O que é isso senão um ministro da Suprema Corte ou a Suprema Corte militando politicamente? Nós vimos isso acontecer no Brasil e nós vimos isso e ficamos calados diante disso. Por isso é que agora eles têm a plena liberdade de falarem o que querem falar, estão tentando passar o PL da misoginia. Ou seja, para dizer que se o pastor, se o padre, se o cristão evangélico, se o cristão católico, lá no seu momento dizer que homem é homem, mulher é mulher, que casamento é entre homem e mulher, à luz da Bíblia, ele pode ser preso. Estão passando isso livremente e nós não podemos defender as nossas ideias livremente. Então nós temos que ter a mesma coragem. Se eles têm coragem de destruir os valores fundantes, nós temos que ter coragem de restaurar esses valores através da palavra, através do diálogo, da inteligência e de projetos de lei, para nós não entregarmos o Brasil para aí sim a destruição e obscurantismo que a esquerda quer trazer para o nosso lado. Perfeito. E